Vamos chegando então, Deus abençoe você, boa noite. Que bom estar com você aqui falando sobre esse assunto tão legal que é o reino de Deus. Reino de Deus, tá certo? O reino de Deus é o assunto principal daquilo que Jesus ministrou enquanto ele esteve aqui na terra. Reino de Deus é a ênfase do seu ministério. Ele falou sobre salvação, ele falou sobre alguns outros assuntos, mas o assunto principal do ministério de Jesus foi o reino de Deus. Então nós precisamos saber qual é a dinâmica do reino de Deus, como que o reino de Deus acontece, como que o reino de Deus se manifesta, se o reino de Deus já é presente agora, se o reino de Deus ele é algo que está no porvir. Então nós precisamos ter essa clareza na nossa vida com relação aos pilares e como o reino de Deus se manifesta e acontece. Porque nós não podemos estar confusos com relação a isso, porque a mensagem principal do reino de Deus, né, o assunto principal daquilo que Jesus pregou enquanto ele andou aqui na terra, devido à importância do assunto. Então nós precisamos estar bem inteirados, bem informados, bem conscientes daquilo que diz respeito ao reino de Deus, aquilo que é espiritual, aquilo que é atemporal, diz respeito a todos os tempos, ao passado, ao presente, ao futuro, tá certo? Então boa noite para você, que Deus te abençoe. Tentei fazer pelo Instagram também, mas não deu certo. Meu notebook aqui, não sei se é a internet, o que foi, depois eu vou ver o que aconteceu. Então vamos só pelo Facebook mesmo. Já vai ser legal para a gente poder bater um papo e falar sobre o reino de Deus. Então vamos lá, eu quero começar a falar com você sobre o reino de Deus. Primeiro que eu acho que não vai ser possível um dia só. Hoje não vai ser possível a gente falar tudo que nós temos que falar sobre esse assunto. Então eu vou andar até um tempo hoje e aí sexta-feira eu faço a parte 2 para concluir, porque eu entendo que um dia só não vai ser suficiente para a gente tratar tudo que diz respeito a esse assunto tão complexo que é o reino dos céus, o reino de Deus, o reino do Filho do Homem. A gente vai ver como que é cada dinâmica dessa, tá certo? Então vamos começar do Velho Testamento, o fundamento da Antiga Aliança, o fundamento do Antigo Testamento sobre a questão do reino de Deus, o que o Velho Testamento fala a respeito do reino, o que a Nova Aliança fala sobre o reino de Deus. O Salmo de número 22, quero te convidar você a anotar os textos, pegar aí tua Bíblia, abrir comigo, ouvir, anotar aí, para depois você poder aprofundar e estudar mais aí na tua casa. No Salmo 22, versículo 28, diz: pois o Senhor é o reino, e Ele governa as nações. Então essa proposta do reino de Deus é algo que parte lá do Velho Testamento. Não é algo que Jesus veio anunciar como algo novo, mas o Velho Testamento já falava sobre a questão do reino de Deus, como diz o salmista: do Senhor é o reino e Ele governa sobre as nações. Aqui não está falando sobre a questão do futuro, mas está falando sobre a questão daquele tempo já. Está fazendo uma afirmação que o rei, que é o Senhor, ele governa sobre as nações, já governava desde o Velho Testamento até agora, e como vai governar também no nosso futuro. Então o reino de Deus é presente desde a Antiga Aliança, desde o Velho Testamento. O Salmo de número 103, versículo 19, diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Então nosso Deus, ele governa sobre tudo o que existe. O nosso rei, ele que é o reino de Deus, ele é fundamentado desde a velha aliança. Nós não podemos pensar que o reino de Deus é algo anunciado por Jesus somente na nova aliança, mas é um assunto presente, uma realidade desde o início, desde a velha aliança. O reino de Deus já é anunciado, já é falado. A palavra reino no hebraico vem de Malkut, transliterando para você entender, o reino de Deus vem do verbo reinar, Malkut em hebraico, que é reinado, é o poder real, é o domínio no exercício da palavra. Então o reino de Deus, ele é colocado para nós desde o Velho Testamento, no sentido da palavra, não como um reino estático,
como um reino, um castelo que está em um lugar, numa condição geográfica, mas o reino de Deus aqui é o ato de reinar. É uma questão que está apresentada para nós desde o Velho Testamento, desde o início de todas as coisas. A palavra Malkut, né, que traz para nós essa ideia do reinado, do ato de reinar, como fundamento do Velho Testamento. Eu quero também deixar para você a palavra que Deus deixou para Adão, o primeiro homem. Então, desde Gênesis, nós podemos ver ali o reino de Deus acontecendo, o reino de Deus manifesto, o reino de Deus como realidade espiritual. O jardim, que é conhecido como, no nosso português, o sinônimo de um lugar de prazer, o jardim que Deus colocou no Éden, não é o reino de Deus propriamente dito, porque o reino de Deus não estava ligado a um lugar, né? Como o reino de Deus o jardim foi colocado ali no Éden. A ideia do reino não é um lugar onde o homem estava, mas o reino de Deus é referente a uma realidade que o homem pode viver em Deus, uma realidade espiritual, tá certo? Então, boa noite para você que está chegando aí agora, shalom para você, Deus te abençoe. Estamos ainda no início da introdução, falando sobre o fundamento do reino de Deus na Velha Aliança, no Velho Testamento. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então aqui, quando Deus dá Gênesis 1, 27 e 28, quando Deus dá uma palavra para o homem e para a mulher, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, subjuguem, dominem. Essa palavra dominar aqui, lá em Gênesis, no início de todas as coisas, quando Deus falou o homem domine, Deus estava dizendo para ele: governe. É o ato de reinar, é o ato que Adão recebeu, a incumbência de Deus para que o homem pudesse reinar na terra, dominar sobre a terra. Então aqui o verbo dominar no hebraico é também a palavra reinar. Então o homem, Adão e Eva, antes do pecado, antes da desobediência, antes de comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles reinaram juntamente com Deus. Deus compartilhou o reino dele com o homem quando disse para Adão: domine sobre as coisas, sobre os animais. Então a palavra dominar vem de reinar, vem de governo. Então nós podemos ver que a proposta de Deus desde o começo era que o homem governasse juntamente com ele, era que o homem reinasse juntamente com Deus. Isso não é uma ideia que Jesus veio trazer, uma ideia nova, algo novo, como se fosse algo que surgiu ali em Jesus, mas pelo contrário, Jesus veio anunciar aquilo que foi designado para o primeiro Adão. Diz a palavra que pelo primeiro Adão o pecado entrou na terra, e pelo último Adão, que é Cristo, o pecado saiu do mundo. Então Jesus veio resgatar algo que Deus já quis estabelecer desde o começo. Então a ideia de Deus era que o homem governasse, era que o homem reinasse sobre a terra, sobre as coisas, não sobre outras pessoas, mas que Adão pudesse provar, que Adão pudesse experimentar o que seria a plenitude da proposta original de Deus, que era que o homem governasse com ele sobre toda a criação. Então é tremenda a proposta do reino de Deus. É tremenda a proposta de Deus para o homem desde o começo. Aí você pode pensar: mas é só para Adão? É só para ele? Não, a proposta seria para todos nós desde o início. Mas como o pecado entrou no mundo, o homem deixou de desfrutar dessa plenitude que ele tinha no Senhor. E então ele passou a sofrer as consequências da desobediência, passou a sofrer as consequências do pecado. E o homem então deixou de governar juntamente com Deus e passou a estar susceptível às consequências do pecado. Então, Jesus veio resgatar essa proposta, porque a ideia, o sonho de Deus, o projeto de Deus é que você que está agora me ouvindo, eu, você, todos os filhos do Senhor, vivessem essa realidade na terra. Essa é a proposta de Deus para você.
é que você reine, é que você possa dominar, que você possa exercer o reinado, é que você possa governar juntamente com Ele, estabelecer o reino de Deus na terra. Essa é a ideia de Deus. Então, o fundamento do Malkut, que é o verbo no hebraico, que é reino, no Velho Testamento, é que o homem então fosse colocado na terra para reinar, para dominar, para que pudesse, na prática, manifestar esse reino na sua plenitude. Não é reinar no lugar de Deus, nunca, mas é reinar juntamente com Ele. É o reinado de Deus sendo compartilhado com o homem, com a criação, com o homem e com a mulher. Mas infelizmente o pecado veio e trouxe uma consequência grande. A partir daquele momento o homem foi tirado do jardim, ele esteve sujeito à enfermidade, teve que a mulher dar parto com mais dores, teve que mais dores porque a mulher tinha dor. Deus multiplicou a dor da mulher. Então a mulher já tinha dores para ter filho. O que aconteceu é que Deus multiplicou, ou seja, Ele aumentou esse grau, esse sofrimento. E o homem e a mulher então passou a envelhecer, passou a ter enfermidades, deixaram de viver uma plenitude na presença de Deus. E Deus vem trabalhando em toda a história, Deus vem se revelando em toda a história para que pudesse, a partir de reis, sacerdotes, profetas e depois de maneira mais eficaz no seu próprio Filho em Cristo, Ele veio estabelecer o seu reino na terra para que eu e você pudesse, através de um novo entendimento, através de uma nova mentalidade, através da ação do Espírito em nós, pudéssemos novamente termos acesso a esse reino que é espiritual, esse reino que já acontece hoje, esse reino que já é realidade hoje em nossa vida. Não é algo que vai acontecer ainda, a plenitude desse reino virá no futuro, né? Esse reino, ele diz respeito a um período de tempo onde Jesus vai reinar com os seus na terra, mas nós podemos já desde agora provar de um tempo precioso, de uma realidade no Senhor desde agora. O reino não é algo que vai acontecer lá na frente somente, mas o reino é algo que você pode viver hoje. O reino pode ser uma realidade na tua vida agora. O reino pode ser uma realidade na tua família agora, tá certo? Então essa é a introdução do plano original de Deus referente ao reino dos céus e ao reino de Deus. Aí você vai perguntar, mas tem diferença do reino dos céus, do reino de Deus? Na verdade, isso quer dizer a mesma coisa, mas a maneira como manifesta é um pouco diferente. Há uma diferença, uma sutil diferença entre uma coisa e outra na maneira como se manifesta. Mas o reino de Deus, o reino dos céus é a mesma coisa. Então eu quero deixar aqui para vocês os dois livros que eu acho que no momento são os dois livros mais indicados sobre o assunto, que é o Reino de Ponta Cabeça, né? De Donald B. Kraybill. Esse livro é antigo, mas ele foi reeditado, relançado pelo Jesus Cop. É um livro tremendo. O Reino de Ponta Cabeça é um livro muito importante, muito especial sobre o assunto. E o outro que eu tenho para indicar para você é o Evangelho do Reino, de George Eldon Ladd. Esse aqui, ó, também é um livro muito importante sobre o assunto, que é bom você ter esse livro para você poder ler e mergulhar. O que acontece? O reino de Deus, ele não é muito falado, não é muito veiculado, devido ao grau da sua importância. Nós temos que falar muito sobre isso, sabe por quê? E nós vamos falar sobre a diferença de reino e salvação. Salvação é uma coisa, reino é outra, né? A pessoa acha que entregou a vida a Jesus, ela está salva e isso já está bom. Eu estou salvo, eu não vou mais para o inferno, agora eu vou viver a eternidade com Deus, está bom, glória a Deus por isso. E a gente não para pensar, e muitos não sabem que salvação é apenas o primeiro estágio. O reino de Deus vai muito além de salvação. O reino de Deus vai muito além de apenas ter o nome escrito no livro da vida. Salvação é algo muito mais profundo. E por isso, o que me motivou a estar aqui falando com você sobre esse assunto é realmente essa realidade. Porque ser salvo é muito pouco. Ser salvo é só o início. A salvação vai muito além disso. E as pessoas se contentam, né? As pessoas se contentam com a salvação e acham que tudo se resume nisso. E na verdade, o reino de Deus é muito abrangente. Vai muito além de só ser salvo.
Então eu quero que você hoje receba essa verdade na sua vida, que você não se contente apenas em ser salvo. Esses livros não tem na igreja, a gente pode pensar em pedir. Esses 2 livros é assim o máximo do que tem hoje relacionado ao assunto do reino de Deus, porque você vai entender que o que Deus tem e quer para você é muito além de ser salvo, é muito além disso, né? E nós não podemos nos contentar somente com a salvação. Então, após dar um fundamento para você sobre o reino de Deus no Antigo Testamento, vamos entrar agora no Novo Testamento, aquilo que Jesus veio falar para nós, anunciar para nós essa grande verdade, que é no sentido de nós entendermos o que é o reino em toda a sua esfera, em toda a sua totalidade, em toda a sua representatividade, essa questão espiritual que Deus tem para nós. Então, um dos sermões famosos do Novo Testamento, da Nova Aliança, de Jesus para cá, é o salmo famoso de Jesus, chamado as Bem-aventuranças, também chamado como Sermão do Monte, tá bom? Eu vou falar hoje ainda sobre o que é o reino, eu vou falar o que não é o reino, eu vou falar como que o reino se manifesta, quando que o reino vai vir, qual é o papel da igreja no reino. A igreja não é o reino, a igreja é só um braço do reino. Eu vou falar como faz para entrar nesse reino. Eu vou falar como que você faz parte desse reino. Eu vou falar sobre o reino vindouro, vou falar sobre o reino do hoje. Então tem muita coisa para falar e hoje eu creio que não vai ser suficiente. Eu vou tentar fazer aqui vou caminhar uma caminhada aqui com você, e a hora que chegar num ponto que eu ver que é necessário, a gente vai então parar e em sexta-feira que vem a gente continua, tá? Na sexta-feira que vem eu creio que vai ser necessário, porque é impossível a gente fazer tudo isso hoje, tá bom? Diante daquilo que eu preparei para você. Então, o Sermão do Monte, também chamado como Bem-aventuranças, é aquele sermão famoso, relatado lá, registrado em Mateus capítulo 5, tá certo? Então eu vou ler primeiro o versículo 3. Esse Sermão do Monte, chamado de Bem-aventuranças, ele tem vários versículos, eu vou citar 2 somente, que é um sermão famosíssimo, né, que Jesus deixou para nós registrado como princípios profundos daquilo que Deus tem para nós como propósito, daquilo que Deus tem para nós como caminhada de vida aqui na terra, e também daquilo que diz respeito ao futuro, à escatologia. Diz assim, versículo 3 de Mateus capítulo 5: Bem-aventurados os humildes de espírito. Também pode dizer, algumas versões vai estar dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então o reino de Deus é de alguém, tá certo? O reino de Deus é de alguém, Jesus já está dizendo aqui. O reino de Deus, segundo ele, é dos pobres de espírito. O que é um pobre de espírito? Imagine você no reino de Deus, diante da totalidade, diante da profundidade, diante da realidade espiritual, diante de tudo que nós precisamos, que o reino de Deus pode proporcionar para nós. Então, dentro do reino de Deus, nós seremos pobres de espírito para sempre. Por quê? A ideia de pobre de espírito traz-nos a ideia de dependência. Aquele que depende, aquele que precisa, aquele que sabe que não tem tudo, aquele que sabe que não é autossuficiente, aquele que sabe que é carente, que precisa cada vez mais. Quanto mais revelação eu tenho da palavra, quanto mais eu tenho entendimento de quem Deus é e o seu reino, o seu reinado sobre mim, o seu governo sobre a minha vida, mais eu preciso. Nunca é suficiente, porque o reino de Deus ele é tão profundo, ele é tão abrangente. Porque se eu entender que eu sou um pobre de espírito, que eu preciso cada vez mais e que eu dependo dele, então o reino dele é para mim. O reino de Deus é para esses. Porque se eu achar que eu não preciso, que eu já sei, que eu já entendi, que eu já compreendi tudo, então o reino de Deus não é para mim. Por isso que o reino de Deus é para discípulo, é para aquele que é aprendiz, é para aquele que sempre está disposto a aprender. Então diz Jesus, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eu não estou falando de salvação, meu irmão. Eu não estou falando de salvação, minha irmã. Eu estou falando sobre o reino de Deus. Já nós vamos falar da diferença de reino e salvação. Tá certo? No versículo 10 de Mateus 5,
Ele fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Nós não podemos esquecer que justiça é uma das bases do reino, que diz o apóstolo Paulo: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus é algo espiritual. O reino de Deus é uma esfera, uma realidade espiritual. O reino de Deus não é um lugar, não é algo geográfico. O reino de Deus é uma realidade que você vive espiritualmente em Deus. Então, se você acha que ser salvo é suficiente, eu estou falando de você de algo muito maior do que isso. E Jesus disse que o reino de Deus é dos humildes, dos pobres de espírito. E o reino de Deus também é dos perseguidos por causa da justiça. Porque se você é perseguido, se você é incompreendido, se você é rejeitado, se você é de alguma certa forma atingido por causa da justiça, porque você manifesta a justiça de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus, se você manifesta os frutos, se você é perseguido por isso, então seu é o reino. Lembrando que enquanto o reino de Deus, o reino em hebraico é Malkut, diz a ideia do ato de governar, de domínio, né, de governo, a palavra reino no Novo Testamento, no grego, é basileia, e basileia também é o ato de reinar. Então quando fala reino de Deus, não está falando de um lugar, o reino de Deus você vai chegar lá, tem um endereço e lá é o reino, não. Esse ato de reinar de basileia é o sentido de um reino que está em movimento. Por isso que nós falamos, o reino está em movimento todo o tempo, desde Adão. Quando Deus disse a Adão: olha, Adão, domine sobre as coisas, reine sobre as coisas. Adão, dominai, reine, governe. Desde lá esse reino está em movimento, porque é o plano de Deus para o homem. E Deus está num trono, esse governo está acontecendo. Por exemplo, hoje eu estou debaixo desse governo e você também está debaixo do governo de Deus. Então, a basileia, que é a palavra em grego para falar sobre o reino, é o reinado, é um reinado que está acontecendo. Não é um reinado que começou e vai ter fim agora, não é um reinado que está em um ambiente, em um lugar. Não, é um reinado que ele está em movimento, ele está acontecendo, é o ato de governar, é a autoridade para governar, é um domínio de Deus sobre os homens e também sobre territórios, sobre famílias, sobre lugares. Então Basileia diz respeito a isso. Então o reino de Deus que Jesus veio apresentar é um governo que está acontecendo, ou que você entra nesse governo ou você não entra. Eu entreguei minha vida para Jesus, confessei Ele como Senhor, eu estou salvo, aleluia, você vai para o céu. Mas você pode não entrar no reino de Deus, mesmo sendo salvo, você pode não governar. O reino de Deus é o reino dos salvos. Você vai estar na eternidade com o Senhor. Mas esse reino, que é espiritual e que é eterno, ele vai ser estabelecido na terra, quando Jesus voltar, pós 7 anos de tribulação, pós arrebatamento da igreja, esse governo vai estabelecer na terra 1000 anos. Jesus vai reinar na terra com os seus escolhidos, que são aqueles que vão vencer. Não está dizendo que são todos. Tem pessoa que é salva, mas não vai reinar com Cristo, porque reino é recompensa, é algo diferente. Já nós vamos falar sobre isso. Você precisa entender a diferença de reino e salvação. Então eu quero que você entenda que nessa realidade você entra, ou você não entra, ou você vive essa realidade ou você não vive. E não diz respeito somente a erguer a mão e dizer eu entrego a minha vida para Jesus, como nós usávamos antigamente a expressão. Aceita Jesus, meu irmão. E não é Jesus, não é você que aceita Jesus, é Ele que te aceita. É quando você entrega a sua vida para Ele, quando você reconhece que Ele é o teu Senhor, você então é transferido de governo. Você estava debaixo de um governo maligno, de um governo das trevas, de escuridão, escravo do pecado, e você passa para outro governo, que é o governo de Jesus. Você passa de um reino para outro, porque as trevas também é um império. A Bíblia fala que as trevas é um império. A Bíblia fala que as trevas também é um governo.
A Bíblia fala que as trevas têm servos, têm escravos, né? E nós então podemos partir para uma nova realidade em Deus, tá certo? Vou falar só um pouquinho sobre reino de Deus, reino dos céus e reino do Filho do Homem, tá? São três expressões que a Bíblia traz para falar sobre o reino. É a mesma coisa, só a manifestação disso que é um pouco diferente. Então o reino de Deus, ele é espiritual, ele é invisível, ele é um reinado que está acontecendo, ele é universal. Romanos 14:17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E 1 Coríntios 4:20, vou repetir, Romanos 14:17 foi o versículo que eu li, e o próximo é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Qual é o sentimento que você tem? Você pode afirmar para mim, eu estou, pastor, no reino de Deus? Eu já estou inserido nessa realidade? Como que você explicaria para alguém, olha, eu faço parte do reino? É legal você fazer a pergunta para você mesmo, porque você vai parar para pensar. Se eu te perguntar hoje, escuta, você faz parte do reino? Sim. Como? Por quê? Não. Por quê? Você já aprendeu que você não pode dizer, eu faço parte do reino porque eu sou salvo, eu creio na minha salvação. Salvação não tem nada a ver com o reino que eu estou dizendo para você agora. Então você tem que saber como que você faz parte desse reino. Como que você entra, como que você vive, como que você desfruta, né? Eu estou transmitindo essa live aqui pela minha página do Facebook, não é o meu perfil. Meu perfil todo mundo está acostumado já, eu sempre usei ele, né? Mas hoje eu estou fazendo pela página, que é algo que eu fiz agora há pouco tempo. E eu precisei fazer por ela porque eu não posso mais aceitar amigos lá no meu perfil. Então se você estiver assistindo aí pela página, compartilhe aí para ajudar alguém que às vezes pode estar querendo entrar e lá foi no perfil e não achou nada. Porque é somente pela página, não é pelo meu perfil. Tá? Compartilha aí para você ajudar mais pessoas para que elas possam também assistir, para que eles possam também aprender aí do que diz respeito ao reino de Deus. Que na cabeça de muita gente, eu posso te falar isso, meus irmãos, na cabeça de grande porcentagem dos crentes, eles acham que porque eles são salvos, eles estão no reino de Deus e vão reinar. E não é isso, a palavra não diz isso. Nós precisamos saber distinguir isso aí, tá bom? O reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. 1 Coríntios 4:20. Então o reino de Deus ele é espiritual, ele é invisível, ele é Deus reinando e é universal. Já o reino dos céus ele tem a ver com a dispensação, porque o reino dos céus também é o reino de Deus, mas é como Deus dispensando. A palavra dispensação, ela tem a ver com compartilhar. É como Deus pegando o que é dele e dando para nós. Então o reino que vai vir para nós aqui, que nós já estamos vivendo, e o reinado de Cristo na terra, o milênio, o reino milenar, que tem a ver com a escatologia, é o reinado do céu vindo para a terra. É uma dispensação, tá certo? Então o reino dos céus é a maneira como o reino de Deus acontece, é a maneira como o reino de Deus se manifesta. Então há o reino de Deus em sua plenitude espiritual, e o reino dos céus é compartilhado com o homem. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar lá em Mateus capítulo 6, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim como é na terra, assim como é no céu, seja feita na terra. Ou seja, é o céu vindo para a terra, é a dispensação. A palavra dispensação tem a ver com compartilhar. Deus está compartilhando algo dele para conosco. É a dispensação, é manifesto já no presente, porque o reino de Deus já está acontecendo agora. O que vai acontecer no futuro é a plenitude desse reino, mas nós já podemos fazer parte dele hoje, agora. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 31 e 33 ao 33, diz: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo.
Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aqui está falando de um reino eterno, de que Jesus receberia o trono e que reinaria eternamente, o seu reinado não terá fim. Ou seja, o reino de Deus estabeleceu um reinado eterno, e Jesus veio na terra estabelecer esse reino, e esse reino não terá fim. Então essa é a manifestação do céu na terra. Diz Mateus 25:31: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então o reino de Deus é trazido para a terra hoje. Ele vai ser pleno no futuro, com a vinda do nosso Cristo, porque ele vai voltar e a sua plenitude vai acontecer. Para você ter uma ideia, Jesus usou os dois termos. Jesus usou reino dos céus e também usou reino de Deus. Eu vou ler para você Mateus 19. Na verdade, irmãos, o Evangelho segundo Mateus, como ele foi escrito para os judeus, e os judeus, para eles, não falam o nome de Deus, eles usam o nome, né, o judeu de raiz, o hebreu, né, ele fala o eterno, ele fala Yeshua, ele fala Hashem, que é Senhor, mas ele não fala Deus, ele não usa o nome de Deus assim, cotidianamente. Então, quando Mateus escreveu o Evangelho, e ele estava escrevendo esse Evangelho para judeus, então Mateus é o que mais citou o reino dos céus, e não falava reino de Deus, porque ele sabia que o judeu podia refugar o fato de ele estar falando reino de Deus, citando o reino de Deus, várias vezes falando de Deus, para que os judeus não julgassem Mateus como usando o nome de Deus em vão. Então Mateus, mais de 30 vezes ele cita reino dos céus, né? A maior parte do termo reino dos céus está no Evangelho de Mateus. Então em Mateus Jesus usou no mesmo diálogo reino dos céus e reino de Deus. Está em Mateus 19, anota aí, Mateus 19, versículo 23 e 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha, presta atenção. Jesus primeiro fala reino dos céus. Olha, difícil entrar um rico no reino dos céus. E já no próximo versículo ele fala, ainda que vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, né, do que entrar um rico no reino de Deus. Então Jesus falou o reino dos céus e também falou o reino de Deus. Ou seja, é uma coisa só, mas a maneira como acontece é um pouco diferente, né? A manifestação disso. Logicamente que aqui não está falando agulha de costura, né? Em Jerusalém tinha as portas, nos muros da cidade tinha portas. E essas portas tinham umas portas pequenas, chamado, né, comparado com uma agulha, o fundo de uma agulha. Umas portas que passava só homem. Então Jesus dizia, ali passa um homem. Então é mais fácil passar um camelo por ali do que um rico entrar no reino de Deus. Ou seja, é impossível um camelo caber ali. Um camelo não vai passar por ali, né? Não é o camelo passar pelo buraco de uma agulha de costura, não. Era uma porta lá em Jerusalém, pequena, que só passava um homem. Jesus falou, é mais fácil um camelo passar aí do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? A ideia de que o rico, de que aquele abastado, ele é menos dependente, ele acha que depende mais do dinheiro do que de Deus, acha que o dinheiro é o seu Senhor. Jesus chamou só uma coisa de Senhor, que é o dinheiro, e falou, não pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou vai servir o dinheiro. Então o rico que tem o Jesus, que tem o seu Senhor como dinheiro, Jesus falou que para esse é difícil entrar no céu, porque vai ter que abrir mão do seu Senhor, que é o dinheiro, para receber o governo de Jesus sobre a sua vida, e então poderá entrar no céu, tá certo? Entrar no reino dos céus, né? Você não acha que você vai para o céu, tá? Ninguém aqui vai para o céu morar no céu. A Bíblia não fala isso. Jesus vai arrebatar a sua igreja, Jesus vai buscar a sua igreja nas nuvens.
A igreja, os arrebatados subirá nas nuvens, mas Jesus vai vir reinar na terra. O reinado vai ser na terra aqui, tá certo? Então ninguém vai morar no céu, não. Enquanto você está achando que você vai para o céu, Jesus vai trazer o céu para a terra, tá bom? Você quer aprender sobre o fim do mundo, o final dos tempos? Essa terra vai ser destruída, vai ter novos céus, nova terra, a nova Jerusalém. Quer saber sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus, quem vai subir, quem não vai, como que vai ser? Assiste aí no meu perfil, não é aqui nessa página, no meu perfil do Facebook, que não é aqui na página, é outro perfil. Lá tem 3 aulas sobre o fim dos tempos, lá está explicando tudo isso, tá bom? Então Jesus usou os 2 termos, reino de Deus e reino dos céus, referentes à mesma coisa. Em Mateus 16, 28, traz o termo reino do Filho do Homem, que é: em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, o reino do Filho do Homem. Então são 3 termos que a Bíblia fala: reino de Deus, reino dos céus e reino do Filho do Homem. Diz respeito à mesma coisa, mas as manifestações acontecem, como eu expliquei para você, de maneiras diferentes, no sentido de que momentos diferentes, tá certo? Agora eu vou te falar como que entra no reino. Agora eu vou dar a receita do bolo, tá certo? Como que alguém entra no reino? Se eu te perguntasse agora, você está nesse reino? Tô. Como? Como que você me responder? Qual que é a chave da entrada? Como que eu faço para entrar nessa realidade? Lembrando que o reino de Deus não é um lugar, é uma realidade espiritual. Ou você está, ou você não está nessa realidade. Para eu explicar para você como que entra no reino, aqui João 3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos, tá certo? Nicodemos era um dos principais dos fariseus, um homem de cargo lá no Jerusalém antiga, um homem que conhecia a lei, conhecia a Torá, conhecia a palavra de Deus, era um homem que ministrava no templo, era um homem de alta estirpe, era um homem reconhecido como uma voz de Deus ali, como religioso nato, né? Era um homem reconhecidíssimo. Mas diz a palavra que esse Nicodemos buscou Jesus no secreto à noite para ter um diálogo com Jesus, porque o Deus que ele conhecia na lei não o conduzia a uma realidade espiritual no Senhor. E ele precisava conhecer sobre isso, ele buscou Jesus secretamente. Houve um discipulado secreto aqui. Jesus recebeu Nicodemos num momento à parte para discipular, para explicar para ele, para ensinar ele a Escritura. Foi um discipulado individual, particular e secreto, porque Nicodemos era um homem muito respeitado e ele não queria ser visto fazendo isso. João 3, versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Olha só o nível dele. Este de noite, ou seja, não era comum alguém procurar Jesus à noite. Ele procurou Jesus à noite porque ninguém via. Ninguém ficava andando pela noite. Procurou este de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha que tremendo o que Jesus falou para Nicodemos. Ele não está falando de entrar. Jesus falou: se não nascer de novo, não pode ver. Está entendendo? Há aqui uma diferenciação. Nicodemos veio, questionando Jesus como mestre, e Jesus disse: olha, Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, não é nem entrar, primeiro é ver, porque você não pode entrar em algo que você não contempla, que você não vê. É aquela máxima: você não desfruta daquilo que você não entende. Se você não contemplar o reino como ele realmente é, você não vai entrar nessa realidade. É o que Deus disse para Nicodemos,
Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, a palavra ver aqui no grego é o mesmo que discernir. Deus disse: Nicodemo, se você não discernir o reino, você não vai ver. Não adianta você querer ver a partir do que você imagina. Não adianta você querer ver a partir do que você acha que é certo. Não adianta você querer ver a partir da religião, da lei, da tradição religiosa. A tradição religiosa não proporciona o discernimento do reino. A tradição religiosa não proporciona alguém contemplar o que é o reino. Ah, minha mãe era religiosa, meu pai é religioso, eu fui criado na religião. Não vai adiantar, você não vai ver. Você não vai contemplar. Porque para somente ver, que é o primeiro passo, é preciso discernir, é preciso contemplar, é preciso ver. Porque se você não vai entrar naquilo que você não vê, você não vai desfrutar daquilo que você não discernir. Então Jesus disse a Nicodemo: Nicodemo, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Então, aí perguntou Nicodemos para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora aqui já não é ver, aqui já é entrar. Olha que diálogo tremendo de Jesus com Nicodemos. Jesus vai com ele ensinando por etapas. Nicodemos, primeiro você tem que ver. Se você não nascer de novo, você não vai ver. Nicodemos. E outro, não é nascer de novo, voltar no ventre da mãe, não. Você tem que nascer da água e do Espírito, para que você possa entrar no reino. Então não é só ver, é entrar no reino. Então Nicodemos aqui representa eu e você. A tradição religiosa, a mente natural. Nicodemos, como que eu vou nascer de novo, Jesus? Vou voltar lá como criança no ventre da minha mãe? Não, tem que nascer da água do Espírito, para você entrar no reino. Nascer de novo você vai ver, mas para entrar você vai ter que nascer da água do Espírito. Então tem muito crente que vê, mas pode não entrar. E eu estou aqui para te dar esse recado de Deus. Deus quer que você veja o reino, que você entre no reino. E para entrar tem que nascer da água do Espírito. Jesus sabia com quem ele estava conversando. Jesus sabia que Nicodemos conhecia a lei e os profetas. Jesus sabia que Nicodemos conhecia a Torá de cor. Era um homem conhecedor da Escritura. Então Jesus fez menção de uma palavra do profeta Ezequiel. Lá no capítulo 36, meus irmãos. Jesus quis ensinar Nicodemos naquilo que ele tinha como base, que é a palavra de Deus. Porque há um texto, uma promessa, uma palavra, uma profecia em Ezequiel 36, que é receita para entrar no reino. Ezequiel 36, 25 a 27 diz: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Deus levou Nicodemos lá na profecia de Ezequiel, dizendo: Ezequiel, você tem que nascer da água e do Espírito, meu filho. Há uma promessa, uma profecia, que seria lançada água sobre você, você ficaria puro, você seria purificado, você teria um coração novo, o Espírito seria dado para você, um coração novo, um coração não de pedra, um coração de carne, para que esse Espírito que fosse dado para você te levaria aos decretos, à obediência fiel aos mandamentos. Então Deus, sabendo quem era Nicodemos, falou: Nicodemos, lembra da promessa de Ezequiel, lembra da profecia de Ezequiel, Nicodemos. Isso é nascer de novo, é deixar que o meu Espírito venha sobre você, nascer da água.
Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. A palavra de Deus é a água que limpa, que purifica, que traz um novo interior, um nascer de dentro para fora. Nós podemos estender isso ao batismo nas águas, mas a verdade, a essência é que nascer da água é nascer de dentro para fora a partir da ação da palavra em nós. E esse Espírito é dado por Cristo. O Espírito de Cristo entra em nós, faz morada. O que diz a palavra? Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós somos selados com o Espírito. O Espírito Santo passa a habitar em nós, ele vivifica o nosso espírito que estava dormente, que estava morto. Então, ao ouvir da palavra, a revelação da palavra vem como água, te limpa, te purifica, te dá um novo coração, te dá um novo interior, te faz nascer de novo. Então, nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, que Jesus estava falando para Nicodemos, é o que vai nos fazer entrar no reino de Deus. Aí que está, ser salvo, eu creio no sacrifício de Jesus na cruz, sou salvo, glória a Deus, está salvo. Mas entrar no reino é um processo interno dentro de nós. É um processo de Deus em nossa vida. Entrar, ver e entrar isso. Agora, reinar com Cristo já é um terceiro passo. Primeiro você vê pelo discernimento, depois você entra pelo lavar da palavra na tua vida, que é o arrependimento de pecado, né? O arrependimento é um ingrediente, meu irmão. Estava até esquecendo de deixar para você aqui. Entendeu? Que diz lá em Marcos 1,15: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento de pecado, a transformação de Deus em nós, o nascer da água do Espírito, que Jesus falou para Nicodemos, é o nascer de dentro, é o nascer de novo. Quem não nasce de novo não vê o reino de Deus. Quem não nasce da água do Espírito não entra no reino de Deus. Guarda isso, ver o reino é uma coisa, entrar no reino é outra. Tem muito crente que vê o reino, mas não entra. Não entra, meu irmão do céu. Tem muito crente que vê, contempla, mas não entra na realidade. Por isso vive como um crente derrotado, não avança, não cresce, não recebe as promessas, não desfruta de uma realidade espiritual em Deus, porque vê, contempla, mas não entra, porque não nasce de novo. Não deixa que a água purifica, não deixa com que a água da palavra de Deus venha limpar, purificar, dar um novo coração, um novo interior, uma nova realidade, uma nova visão, um novo entendimento, um coração de carne. E a partir dessa regeneração, dessa santificação, desse nascer de novo, é que você pega o passaporte e você entra no reino de Deus. E aí você entra. E aí você pode dizer: como que você está no reino de Deus? É porque eu nasci de novo. A palavra entrou a mim, me transformou. O reino de Deus me lavou por dentro. A palavra, eu nasci do Espírito. O Espírito Santo entrou em mim. Ele vivificou o meu espírito. E porque eu recebi o Espírito de Cristo, eu então estou hoje já, agora, eu estou dentro do reino de Deus. Então essa é o passaporte para entrar no reino, tá? Então eu te dei um fundamento do Velho Testamento do que é o reino, um fundamento do novo, reino de Deus, reino dos céus, reino do Filho do Homem. Te dei agora o passo de como você vê o reino, de como você entra no reino. E agora que você entrou, tem muita coisa para você aprender sobre o reino de Deus. Ó, reino de Deus presente e futuro. Vou falar do reino de Deus presente e futuro. Reino de Deus, governo estendido aos homens. Reino espiritual, a esfera, a realidade espiritual. Reino de Deus e salvação, a diferença fundamentada de um e outro. Tem gente que é salvo, mas não está no reino. Vou falar sobre reino de Deus e igreja, entendeu? Eu vou falar sobre o ladrão da cruz. Eu vou te falar que o ladrão da cruz não herdou o reino de Deus, tá? Eu vou te provar na palavra que quando lembra o ladrão da cruz, Senhor, tem misericórdia de mim. Aqui os dois ladrões, e um dos dois ali clamou. Jesus falou: hoje você vai estar comigo. O ladrão, só
Só uma pitadinha para o próximo encontro nosso. Né? O ladrão da cruz falou: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que aconteceu? O ladrão foi salvo. Porque reino... O que ele disse? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O ladrão conhecia o que Jesus pregou. Lembra-te de mim quando vier no teu reino. Jesus falou: hoje você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, você não vai estar comigo no reino, mas no paraíso você vai estar. Você está salvo, ladrão da cruz. Mas reino, meu filho, é outra coisa. Sabe por quê? Vou deixar aqui uma pitada para você pensar, para a gente poder encontrar na próxima aula. Reino de Deus, Jesus não te dá. Jesus não dá o reino para ninguém. O reino de Deus você herda. Salvação você recebe, mas o reino você herda. O ladrão pediu o reino, Jesus não deu. Jesus deu salvação, porque o reino é recompensa, o reino é galardão, o reino é resultado de algo que você vai entender na próxima aula, já que agora você já entendeu o que é entrar no reino, tá certo? Meus irmãos, eu vou ter que dividir isso em 3 dias, porque não vai, um dia não foi nem, foi só o primeiro ponto pós a introdução. Tem muita coisa para a gente conversar aqui ainda. Então vamos marcar o nosso próximo encontro para sexta-feira, tá certo? Depois eu vou avisar aqui o horário para a gente dar continuidade nessa aula. Tem revelações profundas para você sobre o reino, sobre aquilo que Deus tem para você como um plano, como um propósito, que você entendeu que vem lá de Adão até aqui. Tá? Então continua aí firmado, dá uma estudada naquilo que você ouviu até agora. Deixa a pergunta sua no comentário, eu vou responder depois. E sexta-feira vamos ter mais um encontro para continuar, tá? Se der tempo, a gente termina na sexta, senão eu marco mais uma terceira aula para a gente estudar junto, que a proposta aqui não é você ficar assistindo, a proposta é você entender a dinâmica do reino. Tem coisas tremendas da plenitude do reino que você vai reinar com Cristo, aqui na terra. Você tem que entender como é que acontece isso, tá bom? Para você poder viver e desfrutar. Um abraço para você, shalom, compartilha aí na tua rede social, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Minha proposta aqui é abençoar você, estar com você, estudar junto, para você estudar comigo, tá bom? E reino de Deus, lembra disso, é o tema principal da pregação de Jesus na terra. Ele falou disso demais, falou muito, e nós precisamos entender e precisamos aprender. Um abraço para vocês, Deus te abençoe, shalom, até sexta-feira. Até mais, Deus abençoe.